O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Esse é o verso 1 de Provérbios 10. Sejam bem-vindos a mais um devocional 5h45 da manhã. É uma honra poder estar aqui com vocês compartilhando mais uma vez a palavra de Deus, mais um devocional. Hoje vou fazer um pouco diferente. Vou fazer aqui, fiz o estudo dele verso a verso e depois vocês me dizem aí no comentário o que vocês acharam, se ficou bom. Você que ainda não é inscrito, chegou aqui agora, por favor, se inscreve, deixe seu like, compartilhe com uma pessoa que você ama. E eu espero que seja bênção na sua vida, assim como tem sido na minha. Amém? Bom, de novo aqui no verso 1, ele já começa aqui: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. A sabedoria, ela traz alegria. Aqui ele deixa claro que a sabedoria, ela traz alegria ao lar. A tolice já, a tolice, a falta de sabedoria, a falta dela, não vou dizer insensatez, mas a falta de sabedoria, ela traz dor, ela traz sofrimento. Ele deixa bem claro aqui já no primeiro verso. Na interpretação aqui, ele já deixa bem claro que cada uma das escolhas, elas afetam diretamente a nossa família. E isso é uma coisa muito importante a ser observada, já que família é o projeto inicial de Deus. É um projeto de Deus para o homem. A família é um projeto que Deus ama. Amém? No verso 2 aqui, ele vem dizendo aqui: os bens obtidos de forma desonesta não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. As riquezas acumuladas de forma injusta aqui é muito claro, né, pessoal? As riquezas acumuladas de forma injusta, elas têm vida curta. E elas vão seguir aqui para um caminho de destruição. Elas vão levar a pessoa a um caminho de destruição. No verso 3 aqui, ele já vem dizendo aqui: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o plano dos ímpios, os planos dos ímpios. Então aqui Deus reforça mais uma vez aqui a confiança que nós devemos ter nele, que ele é a nossa fonte de provisão. Enquanto aqueles projetos egoístas que estão sempre ali tentando enganar, ludibriar, fazer o mal, esses aí, normalmente, mesmo que pareçam ter êxito no início, o final deles é muito triste. Aqui no verso 4 ele já vem aqui dizendo aqui: o preguiçoso fica pobre, mas quem trabalha com dedicação enriquece. No verso 5 ele já diz aqui: o filho sábio aceita a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Isso aqui é uma coisa que ele vem dizendo praticamente em todos os capítulos de Provérbios até agora. Do 1 até o 10 ele vem dizendo, né, essa mesma frase, de maneiras diferentes, mas sempre nesse contexto. O filho sábio aceita a instrução do pai, ele sempre fala que o sábio sempre aceita a instrução e fica mais sábio, mas o escarnecedor, o zombador, ele sempre recusa, ele rejeita a instrução e ele não aceita de forma nenhuma. Ele não dá nenhuma abertura para a inteligência, para a sabedoria. No verso 6 aqui, ele já vem dizendo: bênçãos se firmam sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios encobre violência. No 7, a lembrança dos justos é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Isso aqui é muito triste mesmo, porque simplesmente o nome dos ímpios apodrecerá. Irmão, isso aqui fala diretamente da reputação do justo e do ímpio.
E é uma coisa que deve ser muito observada. No verso 8 aqui, o sábio diz que o sábio tem olhos na sua cabeça, mas o tolo vagueia nas trevas. É como se ele fosse cego, ele anda no escuro. No verso 9, quem anda em integridade anda seguro, mas o que segue caminhos tortuosos será descoberto. Ou seja, a retidão ela promove segurança. No verso 10, ele diz aqui: quem fingidamente se irrita será condenado, pois os seus lábios atraem calamidade. No 11, o invejoso fica pobre, quem aceita suborno é condenado. Quem zomba dos outros está em perigo, o tolo será humilhado. Então ele vem reforçando isso aqui em todo tempo. Ele vem reforçando esse aprendizado aqui em todo tempo. O desprezo, a zombaria, as consequências que isso traz. Que nós devemos ser humildes para crescer. Não é humilde simplesmente, não é humilde a ponto da pessoa de ser humilhado por pessoas. Se deixar ser humilhado. A humildade não é nesse ponto. A humildade é a humildade de ouvir, é a humildade de entender que existem pessoas com mais sabedoria que nós, com mais sabedoria que nós. Einstein dizia uma coisa que cada pessoa, ele dizia que cada pessoa é mais inteligente que ele em algum ponto. E é um fato. Se eu não me engano, é Einstein mesmo. Se não fosse, depois vocês me corrigem aí. Ele dizia exatamente isso. Que cada pessoa é mais sábia que ele em algum ponto. E é até hoje considerado gênio. Entende? Justamente por ter esse reconhecimento aqui, a humildade de saber que qualquer pessoa tem um conhecimento que ele não tem. Seja do conhecimento mais simples, mais básico, ao conhecimento mais avançado. Sempre vai existir alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. Isso é um fato. E quem entende, tem esse entendimento, já mostra um sinal muito grande de sabedoria. Aqui no verso 13, o preguiçoso não caça, por isso a sua fome é grande. Trevas estão reservadas para o mentiroso, queimadura para os lábios enganosos. A herança do justo serve de refúgio, mas o ganho do ímpio traz aflição. Gente, isso aqui tá muito claro. O ganho do ímpio, o que é o ganho do ímpio? Normalmente é alguma coisa que ele enganou alguém, que ele mentiu, que ele roubou, que ele enganou, que ele pegou, que ele subtraiu. Então foi alguma coisa, não foi limpa, não foi justa. E, sabe, a gente vê muito isso aí com casos aí de deputados aí que roubam, esses caras aí, esses políticos aí que roubam, e o cara tem que esconder, encher um apartamento de dinheiro. Porque ele não pode nem gastar, não pode nem mostrar que tem. Mas ele roubou. E o dinheiro está com ele. Em algum momento ele quer usar aquilo, quer fazer aquilo. E aí é onde a casa cai. E fica visível para todo mundo. Apesar de aí entra uma série de interpretação, de justiça ou não, mas o fato é, acaba sendo exposto, acaba trazendo aflição. Não só para ele, mas para a casa dele, para a família dele. Aqui no verso 16, as 6 coisas que o Senhor detesta, e a sétima ele detesta com furor: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam os inocentes, coração que planeja o mal, pés que correm para o que é mal, testemunha falsa que espalha mentiras e quem espalha discórdia entre irmãos. E aqui no 20 ele deixa um alerta aqui. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Ele volta a reforçar aqui mais uma vez.
tratando sempre como filho, porque Deus nos trata como filhos. Deus nos deu, através de Jesus, o poder de sermos feitos filhos dele. Amém? E quando Deus deixa esse nível de instrução para nós, é justamente de um pai para um filho. É justamente um pai querendo instruir o filho no melhor caminho possível. Então, aqui no verso 21, amarre-os no coração para que o guardem, prenda-os em suas cordas para que vivam. Eles serão uma graça para os seus olhos e um colar ao redor do seu pescoço. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, conduzi você por veredas retas. Mantenha o pé longe do mal, preserve os seus caminhos. Ele vai reforçando isso aqui ao longo do capítulo, ele vai reforçando isso toda hora. Sempre aqui mantendo esse reforço de prevenção, para manter distância e guardar os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste o seu pé da maldade. Não permita que o mal se afaste, não permita que o mal se afaste de você. Ninguém que o procure cairá. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu perdi o contexto. Não permita que o mal se afaste de você. Ninguém, ninguém que o procure cairá. Não deixe o teu desejo se entregar à preguiça, pois isso empobrecerá suas posses. Não se engane, a impiedade não prospera. O tronco do ímpio será cortado. E aqui o tronco do ímpio compara o ímpio aqui como se fosse uma árvore. E tudo que geralmente Deus nos compara a sementes, como sementes, sempre falando de lei de semeadura e tudo. E aí compara aqui o ímpio como uma árvore que vai ser cortada. Lembra lá da figueira que não dava bons frutos. Amém? Ó, ciúme e distração, os perversos. Ciúme e distração aqui, o texto aqui. Os caminhos desses homens são perigosos, e o Senhor se opõe aos malfeitores. O justo herda a terra e viverá nela para sempre. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. De novo aqui ele coloca aqui essa analogia de cortar, de eu cortar o mal pela raiz. E é exatamente isso, vem desse tipo de situação. Quem é piedoso desfrutará do bem, mas o que é perverso receberá o mal. Esse é o verso 32 e ao final aqui. Bom, e aí a conclusão aqui, o bem sustenta, mas o mal ele destrói. E aqui, durante todo o capítulo aqui, foi o que nós vimos. E em todo o tempo aqui existe o reforço, sempre para guardar os nossos caminhos, sempre para nos desviar do mal, sempre para manter distância disso. Amém? Que nós possamos ter essa sabedoria, que nós possamos entender o que Deus está nos dizendo aqui nesse dia. E que cada um de nós possa aplicar essa sabedoria que vem do alto. Possamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no meio de quem quer que seja, onde quer que nós formos, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Esse é o chamado para o cristão. Amém? Vamos orar, vamos entregar o nosso dia ao Senhor. Esse capítulo foi um pouco mais extenso, já está passando um pouquinho aqui do tempo. Amém? Feche seus olhos, respira bem fundo. Convida agora o Espírito Santo de Deus para entrar no seu coração, fazer morada, para que você seja cheio do Santo Espírito de Deus. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos.
Revela, Pai, a cada um de nós os seus planos para nós e que nossos sonhos possam ser os sonhos do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Meu Deus, nesse momento eu te peço que visite, Pai, cada um, onde quer que esteja, as pessoas que estão nos hospitais, que estão no momento de dificuldade nesse momento, que estão no trânsito, que estão a caminho do trabalho, da escola, da faculdade. Senhor, em nome de Jesus, faz a diferença na vida de cada uma dessas pessoas, derrama cura aos que precisam, traga prosperidades e bênçãos, Pai, sobre aqueles que necessitam e têm buscado. Em nome de Jesus, meu Deus, todas as portas, Pai, que precisam ser abertas, que se abram, as portas que precisam ser fechadas, que se fechem, e que em nome de Jesus, em todo tempo, toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado por esse dia. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Seu dia seja abençoado. Que você seja bênção, luz, onde quer que você vá. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até amanhã.